E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Histologia, tecidos adultos e permanentes, tecidos de condução, aula 1. De repente vai ser só uma aula, porque o de sustentação a gente conseguiu fazer só em uma aulinha. Meus amores, um videozinho só. Aqui a gente vem para os tecidos, se a gente voltar nesse esquema geral, eu sempre gosto de mostrar o esquema geral. A gente já viu os tecidos de revestimento ou proteção, já vimos o tecido de sustentação e agora a gente está no tecido de condução de seivas. Cara, é muito importante o tecido de condução, é o mais pedido e também um dos mais fáceis de entender, porque é uma questão lógica. Vamos pensar, nós temos uma planta gigantesca, tá? Ou uma planta que pode ser simplesmente no teu vasinho lá na tua casa. Mas a gente já tem a ideia de que as plantas vão absorver através das raízes água e sais minerais. Beleza. Só que a gente sabe que essa água e sais minerais, elas participam da fotossíntese. E elas precisam, a água e os sais minerais, precisam chegar nas folhas. Então, se é uma árvore de 10 metros, como é que essa água que está lá vindo das raízes vai chegar lá nas alturas? Através dos tecidos de condução. E a gente sabe que na fotossíntese acontece a produção de glicose. É isso, para isso que serve a fotossíntese. A gente viu isso muito no 1º ano. É uma das minhas tatuagens, é super importante. Só que essa glicose é produzida nas folhas e nas partes verdes, né? Aquelas partes verdes de plantas que têm caules verdes, mas principalmente nas folhas, e precisam circular essas glicose, esse alimento precisa ir para o caule, precisa ir para a raiz. Então também vai precisar de um vaso condutor que leve essa substância produzida na fotossíntese, que é composta de glicose e água, para toda a planta. Então, o tecido de condução é a gente entender como que a água e os sais minerais vão das raízes até as folhas e como que a seiva que é produzida, que é água e glicose na fotossíntese, vai das folhas para o resto da planta. Então, nós vamos ter 2 tecidos de condução que vão ser chamados de xilema ou lenho, floema ou liber. É importante saber o segundo nome, lenho e liber? Sim, mas principalmente é fundamental que você saiba xilema e floema. Aí eu tenho uns macetezinhos para estudar essa matéria, que é tão importante, tão pedido no vestibular. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar uma árvore e vamos ver quais são esses 2 tecidos e como que eles se posicionam e qual a sua importância. Então, a gente vai fazer aqui uma linda árvore, porque vocês sabem que eu sei desenhar muito bem e que eu não ia perder a oportunidade de desenhar uma plantinha para vocês. Olha que linda esta árvore, certo? Agora eu falei para ti que as raízes, elas absorvem o que a gente conhece como água e sais minerais, beleza? Beleza, Ana Lia. E tem um detalhe, gente, essa água e sais minerais absorvido pelas raízes, ela é chamada de seiva bruta. E é meio que lógico porque ela tem esse nome, seiva bruta. Olha aí, ó, começou os barulhos na rua. Por que ela tem esse nome? Porque é como ela tira da natureza, não tem interferência, que é fundamental. E eu sei que essa seiva bruta, ela precisa circular e ir até as folhas para rolar a fotossíntese. Vamos colocar aqui, fotossíntese. Isso eu já sabia. E durante a fotossíntese, como eu expliquei para vocês, acontece o quê? A produção de água também, tem um pouquinho d'água que foi absorvida, e glicose, que é esse alimento da célula. Eu sou apaixonada pela água e pela glicose, até fiz em formato de coração. E como é que se chama essa mistura de água e glicose fruto da fotossíntese? Se chama de seiva elaborada. Tudo isso vocês vão ver que será importante aqui para o nosso macetezinho para aprender o xilema e o floema. Então eu sei que um dos vasos vai carregar a seiva bruta e o outro a seiva elaborada, beleza? Aí qual é o detalhe? Quais são os 2 nomes que eu falei para ti que existem? Xilema, que é um dos
vasos condutores, e na verdade acaba formando um tecido, porque é um conjunto de célula, e o outro se chama floema. Que lembrando, o floema também é chamado de líbero e o xilema também é chamado de leigo. Só que agora vamos aqui no xilema e floema, que é como eles mais são conhecidos. Então, uma dica, um vai levar a seiva bruta e o outro vai levar a seiva elaborada. Como que eu sei qual que é? Aí eu ensino pra galera a regra do F. A regra do F, tudo que é com F é do floema. Então, a gente já começa a pensar assim, ó. E o resto é o xilema. Então, vamos pensar o seguinte, floema, meus amores. Floema é com F, então a gente tem que saber que a fotossíntese, acabei de falar aqui para ti, a fotossíntese produz o quê? Seiva elaborada. Então eu já sei que o floema carrega a seiva elaborada. Então eu posso até falar seiva feita, para ficar tudo com F, tá? Seiva feita, seiva elaborada vai pelo floema. Então o xilema vai carregar o quê? A seiva bruta, que é a água e sais minerais. Agora, qual é o sentido se o floema, se liga, carrega a seiva elaborada? O que a gente sabe? Que ele é produzido lá na fotossíntese, água e glicose, e tem que ir até as raízes. Então, qual é o sentido da circulação? Acho que até risquei ali a minha TV. Qual é o sentido da circulação do floema? O sentido é das folhas até a raiz. Então, de cima para baixo. Então, já tô sabendo ali, ó, F também das folhas até a raiz. Agora, outra dica importante. Então, obviamente, se a seiva bruta, o xilema é sempre o contrário, né? Se a seiva bruta, o que eu sei, então? Que o xilema, então, vai ser da raiz até as folhas para rolar a fotossíntese, que essa seiva bruta vai ser circulada. Outro detalhe. Nós temos que saber o seguinte, que... Oi! Mexi aqui, ó, nas teclinhas e pá. Outra coisa que a gente tem que saber aqui, ó, essa luz batendo, que sempre existe uma organização desses tecidos. Uns vão por fora, alguns vasos, porque são os tais vasos condutores. A gente está estudando xilema e floema, a gente está estudando os vasos condutores que a gente viu que as briófitas não têm e que as pteridófitas, que são as samambaias, são as primeiras a possuírem, né? Então, esses vasos condutores têm uma ordem. O que acontece? Um vai por fora da planta, um dos vasos vai por fora, e outro vai por dentro. Aí tu já entendeu. Pela regra do F, qual que vai por fora? O floema ou o xilema? O floema. Então, é como se fosse o seguinte aqui, ó. Os vasos condutores de floema, carregando seiva feita da fotossíntese, vai por fora. Desculpa, gente, eu não tenho uma canetinha de outra cor, então aí eu não tenho como fazer. Devia ter se você tiver outra cor. Enquanto que o xilema vai por dentro, levando seiva bruta. Isso são setinhas. Xilema vai por dentro. Aí a gente volta aqui no nosso esquema, aperta tudo sem querer aqui, vai lá na frente, ó. Então o floema vai por fora, a posição dele é por fora. Tu corta a planta transversalmente, o xilema está por fora. Desculpa, o floema está por fora e o xilema está por dentro. A posição é mais interna, mas a gente vai colocar dentro apenas. Ok? E tem outro detalhe que a gente já viu no colênquima e no esclerênquima, no de sustentação e no de revestimento. Tem alguns tecidos que são mortos e outros tecidos que são vivos. Os que são mortos, o que importa é a parede celular. Como eu tô pensando um vaso condutor que carrega uma substância, às vezes pode ser morto, às vezes pode ser vivo. Agora eu vou dar uma dica usando a regra do F. Qual que vocês acham que é FIFO? FIFO com F. FIFO com F. O floema.
O floema é um tecido vivo. Aí a gente coloca um Fzinho aqui, ó. Tipo, ludicamente, né? Fazendo que a gente fala tudo com F. FIFO é o floema. Enquanto que o xilema é tecido morto. Ou seja, o que importa são as paredes celulares por onde a água vai passar. Aí, outro detalhe importante, gente. O xilema, gente, ele é tão duro a sua parede celular, porque a parede celular também é lignificada, que ele acaba também trabalhando como tecido, ele dá uma ajuda nas plantas que são lenhosas, como tecido de sustentação. Então ele faz essa subfunção, digamos assim, sustentar, porque ele é tão forte e resistente às suas paredes celulares, que é o que interessa, por isso que a parte mais interna da madeira, do tronco, se a gente cortar assim um disco, vai ser mais duro porque ele vai ter xilema. Consigo ver a olho nu a diferença entre os tecidos floema e xilema? Não é possível ver, mas o que acontece? Eu sei que na parte de fora carrega-se a seiva elaborada e a parte de dentro carrega-se a seiva bruta. Por isso, gente, agora eu vou falar uma coisa bem séria, uma questão ambiental que vai aparecer aqui nos slides depois. Muitas pessoas que querem, na verdade, né, de maneira cometer um crime ambiental, que é destruir, derrubar determinadas árvores sem levantar suspeita. O que eles faziam de maneira rápida? Se eu vier com uma motosserra, eu vou ser denunciado. Então eu tenho aqui no meu terreno uma árvore protegida, de uma espécie protegida, quero tirar, né, porque ela fazendo com que ela morra. O que as pessoas fazem? Uma prática muito, muito negativa, que é fazer o que a gente chama de anel de Malpighi. O que é anel de Malpighi? As pessoas fazem como se fosse um disco na árvore, né? Tiram a parte mais externa da árvore e essa parte mais externa acaba o quê? Rompendo o fluxo do floema. Então a parte de baixo da planta acaba não recebendo seiva elaborada, que é a seiva aqui, desculpa, riscou tudo, né? Borrou tudo, que é a seiva carregada com glicose. E essa parte da planta fica sem alimento e ela começa a murchar e a morrer de baixo para cima porque não chega mais. Chega a seiva bruta, ela faz fotossíntese, mas as partes mais baixas da planta não consegue se alimentar, ela vai murchando, vai morrendo. Aí a pessoa diz, olha aqui, essa árvore pegou uma doença, um fungo, um parasita, por isso que morreu. Mas às vezes foi de uma maneira intencional do ser humano, infelizmente, sabendo que o que? A parte mais externa é o local onde circula o floema. Qual que é o detalhe, gente? Floema não é o látex, tá? Tem algumas árvores como a seringueira que na parte mais externa também do caule dá uma resina, que é o látex, que é o material que a gente faz a borracha, faz as camisinhas e tudo mais. Só que isso é uma resina além da seiva elaborada que algumas espécies produzem, tá? Não significa que seja o floema que é retirado ali da seringueira para fazer a borracha, a matéria-prima. Então agora, depois que a gente teve essa noção, vamos ler as informações que tem aqui e só adaptar isso que está escrito aqui ao nosso raciocínio que a gente já teve. Xilema, formado por células mortas impregnadas de lignina, como eu comentei, que deixa ele mais resistente. Transporta seiva bruta ou inorgânica das raízes até as folhas, de baixo para cima. E em relação ao floema, é um tecido mais interno, dentro, que a gente anotou ali. Além do papel que realiza de transporte de seiva, também atua como sustentação, comentamos isso. E as principais células do xilema são os elementos chamados de vaso elementos do vaso ou traqueídeos, ok? Que são constituídos basicamente de parede celular. Outro detalhe, Analia, como é que a água vai das raízes até as folhas contra a lei da gravidade? Como existe o processo de evapotranspiração, que é a transpiração, a saída de água em formato de gás através das folhas, quando esse vapor sai, ele faz uma pressão para que a água consiga subir. É como se fosse o fato de a gente abrir a nossa torneira. Quando a gente abre a torneira da nossa pia, a gente está fazendo uma diferença de pressão que estimula a água a subir pelo cano. É a mesma coisa, mas através da transpiração. O floema ou liber, formado por células vivas,
FIFAS, que é a regra do F, transporta seiva elaborada, feita, seiva inorgânica que vem da fotossíntese, o sentido das folhas para o caule e as raízes, é um tecido mais periférico, ou seja, está na parte de fora em relação ao xilema, ficando logo abaixo da casca da planta, lembrando que a casca é o suber, e suas principais células são chamadas de elemento de tubo crivado e células companheiras que ajudam aí essas células a funcionarem. E aí a gente tem aqui várias figuras que mostram as imagens do floema, ó. O floema aqui mais externamente, levando a seiva feita, seiva elaborada das folhas para a raiz. Observa, sabe as nervurinhas que a gente vê na folha? Os risquinhos já são vasos condutores de floema e xilema que estão circulando nas folhas. Então quer dizer que quando a gente olha uma folha e ela tem as suas nervurinhas, a gente está enxergando ali o floema e o xilema se ramificando nas folhas. E o xilema aqui dentro, ó, a absorção da água e vai subindo, e aqui ó, a transpiração que está mostrando que é o que faz essa diferença de pressão para a água subir. Aí a gente vai ver aqui também, ó, as tais células companheiras, que tem células, tem cloroplastos que rolam a fotossíntese no floema, que permite que a água da seiva elaborada, né, consiga passar, e o xilema aqui também passando a água de baixo para cima, ok? E aí tá mostrando que também essa água ela pode se misturar um pouquinho no caso das duas. E aí vai mostrando as várias células que aparecem tanto no xilema quanto no floema. Aqui tá mostrando, ó, como que acontece as conexões entre uma célula e outra para que a água consiga passar, né? E esses várias células conectadas formam os nossos tecidos, os tecidos condutores das plantas. E aqui, infelizmente, aquilo que eu falei para vocês, que é o anel de Malpighi, né? Lembra que é bem parecido túbulo de Malpighi, da mesma forma que se escreve, que é a retirada após a casca, se tira um pedaço do floema, o xilema fica intacto, mas como não recebe essa parte mais seiva elaborada, ela vai morrendo de baixo para cima, morre a raiz, não consegue mais absorver água e sais minerais e a planta para totalmente, ok? Aí tá mostrando mais um esquema do xilema e do floema, a circulação de água entre um e o outro, né, para essa glicose também ser diluída. E pronto, acabamos xilema e floema. É isso aí, meu amorzinho, terminou.